Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre e que nos escuta na região de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, dia de passar pela inflação por extrato de renda. Então, vamos entender se a inflação de junho penalizou da mesma forma as rendas mais baixas e as rendas mais altas? Qual foi o maior peso da inflação? Em qual renda teve mais peso essa inflação de junho? Vamos entender isso. E vamos entender também o preço da cesta básica, que caiu em 11 capitais e finalmente a gente vai poder contar para vocês onde que o preço desabou. Mas antes de tudo isso, eu vou passar pela agenda, que hoje está curtinha de novo, não é uma agenda recheada. Brasil praticamente sumido da agenda e só volta a aparecer na sexta-feira com um pouco mais de intensidade. Mas não por isso e não tenha coisas importantes na agenda. Então vamos lá. 8 horas da manhã aqui no Brasil, saiu o IPCS da terceira quadricemana de julho, então o IPC semanal, medição da FGV. E na zona do euro, às 11 horas, agorinha, saiu o índice de confiança do consumidor preliminar de junho. Às 11 horas também nos Estados Unidos, vendas de moradias usadas do mês de junho. E às 11h30, daqui a pouquinho, no fim do programa, saem os estoques de petróleo, gasolina, destilados e taxa de utilização das refinarias da semana até 18 de julho. Mas não para por aí, porque tem mais um tiquinho de agenda, tem velhos conhecidos nossos que aparecem toda semana, como o fluxo cambial semanal, que sai às 2h30, divulgado pelo BC, pelo Banco Central, e às 8 horas sai o PIB da Coreia do Sul do segundo trimestre. Às 9h30 no Japão, a gente tem o PMI composto, industrial e de serviços, mas aqui a medição preliminar, até porque julho ainda não terminou. É como se fosse uma prévia desses índices dos gerentes de compras. Então, como eu falei, hoje a agenda está um pouco mais esvaziada, como no restante da semana. O noticiário político internacional acaba pesando muito mais nesses dias e nessa semana isso não está diferente, até porque tem um monte de coisa acontecendo e a gente precisa contar para vocês. Então já vou chamar o Diego lá na redação para ele contar como é que foi o fechamento de ontem. Diego estava arrumando o cabelinho. Bom dia, Diego, como é que você tá? Quase pego o Diego desprevenido aí. Bom dia, Débora. Muito bom dia para toda a nossa audiência. Você me pegou no pulo, estava tentando dar um tapa no cabelo aqui antes da gente entrar ao vivo. Enfim, muito bom dia para nossos mercadeiros e mercadeiras de plantão que já estão aqui. Liz Longo, Wanderson, Vilma Hoffman, diretamente do Rio Grande do Sul, Bad Dog, Theo, Maria Helena e muito mais. Aliás, Wanderson e Ricardo, corintianos sofredores, já antecipando o meu sofrimento de hoje às 7h30. Enfim, muito bom dia para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês mais essa manhã. Vamos para o nosso fechamento? Pois bem, parece que o clima de bom humor na nossa bolsa não durou muito tempo. Depois de abrir o dia de ontem em alta, o Ibovespa voltou para o terreno negativo no final do dia. A nossa bolsa fechou a terça-feira com uma leve baixa de 0,10% aos 134.035 pontos. As perdas só não foram maiores por causa do avanço do setor de metais. Ainda surfando na alta do minério de ferro, as ações da Vale, Usiminas e da CSN subiram consideravelmente no dia de ontem. Não só, mas as ações preferenciais da Petrobras também se destacaram e avançaram 0,97%. O dólar, por sua vez, teve uma levíssima alta de 0,04%, praticamente na estabilidade, e fechou o dia cotado a R$ 5,56. Aproveitando o gancho, indo para os Estados Unidos. A situação por lá anda andando. Parece disco riscado, né? O Trump anuncia novas tarifas, dessa vez contra a Indonésia e as Filipinas, se eu não estiver equivocado. Critica o Powell, faz alguma declaração ultra polêmica, etc, etc, etc. Mais uma vez, os índices de Nova York fecharam sem uma direção única. Dow Jones subiu 0,40%, o S&P 500 teve uma levíssima alta de 0,6% e renovou seu recorde nominal. E o Nasdaq, por sua vez, recuou 0,39%. Débora? Vamos lá, vamos entender o que aconteceu na Bolsa ontem, de onde veio esse fôlego que quase levou a Bolsa para o terreno positivo.
mas que não conseguiu se manter. O fôlego foi perdido durante a tarde, a bolsa que estava conseguindo chegar ali perto do terreno positivo volta para o 0 a 0, depois vai para o terreno negativo, fica com leve queda de 0,10, mas não consegue sustentar o fôlego, porque o fôlego ele veio de algumas ações específicas, e ações específicas ligadas à China, ainda repercutindo o que a gente contou ontem, aquele mega projeto da hidrelétrica chinesa que está para ser construído. Frente a isso, a demanda, ou junto a isso, a demanda de commodities, ou a demanda por minério de ferro, por aço, por bens ligados ao minério de ferro. Então, a gente tem essa nova demanda que deve crescer com investimentos em infraestrutura lá na China. Então, se você investe em infraestrutura, você começa a demandar alguns materiais básicos para essa infraestrutura. E é justamente isso que o mercado está precificando agora, ou está esperando agora. Que a China, não só com esse projeto de hidrelétrica, mas outros projetos também, e uma volta de ritmo na economia chinesa, comece a ter mais demanda por commodities, tanto minério de ferro quanto petróleo. Então, os dois ontem, essas duas frentes, acabaram puxando a nossa bolsa para cima por um período, ou puxaram o setor de commodities, o setor de materiais básicos acabou indo bastante para cima, e as ações mais ligadas a esse setor também. E elas conseguiram manter esse fôlego por um tempo. Só que conforme as outras empresas foram caindo, sobretudo do setor financeiro, que também tem peso grande no nosso índice, esse fôlego não conseguiu se sustentar só pelo bom humor no setor de commodities. Então, por mais que a gente tenha tido Vale, CSN, a própria Petrobras indo para o terreno positivo e sustentando alguma alta ali, isso se reverteu por conta também das ações do setor financeiro que não foram bem ontem de novo, e as ações ligadas a consumo, ligadas à construção civil, que tem mais ali ligação ao nosso ciclo doméstico, também sofreram bastante e não conseguiram manter o otimismo no Ibovespa. Então, por mais que a gente tenha tido um lado importante da Bolsa puxando para cima, o equilíbrio na balança, o peso do setor financeiro acabou jogando o Ibovespa para baixo, ele ficou perto do 0 a 0 boa parte do dia também, e depois fecha em leve queda de 0,10. Mas é importante a gente falar que esse setor ligado a commodities, mais ligado à China principalmente, foi protagonista de novo por mais um dia na nossa bolsa. Então, isso ajudou a equilibrar, senão a queda poderia ter sido muito pior. Então, a gente tem de novo esse setor que não está respondendo a fatores de Estados Unidos, eu acho que é importante a gente falar isso, que o setor de mineração e siderurgia poderia estar, inclusive, sofrendo com a questão do tarifaço. Só a Gerdau tem planta lá nos Estados Unidos, ela é a que mais se desvencilha dessas tarifas colocadas a produtos brasileiros, lembrando que aço e alumínio também tem tarifas. Mas aqui elas estão conseguindo fugir desse movimento negativo e desse mau humor justamente por conta da China, Kendi. Quem diria que o nosso maior parceiro comercial também tem influência na nossa bolsa? E aí você consegue fugir desse movimento negativo e ter quedas menores e quase fôlego, um ímpeto ali para chegar nos 135 mil pontos, passar disso e ir para o terreno positivo. Pena que o fôlego não foi sustentado. Mas um dia de muita movimentação também no radar em relação ao cenário político e externo do Brasil. Continua no radar a questão das tarifas, isso não vai sair do radar tão cedo, até porque parece que os Estados Unidos não vão voltar atrás. O Brasil está tomando caminhos institucionais para lidar com as tarifas dos Estados Unidos, não foi para um enfrentamento mais duro, está levando ali pelos caminhos mais institucionais. E o Washington não vai arredar pé. Então, nisso, não se vê, nesse embate aí, não se vê uma resolução até dia 1º de agosto, que já está aí. Então, a expectativa é que as tarifas permaneçam, pelo menos por um tempo, pelo menos até dia 1º de agosto, sem muita resolução. E aí, somado a isso, tem toda a tensão de que Donald Trump, que é uma bomba relógio, pode a qualquer momento mudar o posicionamento e endurecer o posicionamento em relação ao Brasil,
por conta da prisão de Jair Bolsonaro, que também pode acontecer a qualquer momento. A tornozeleira já causou, né, essa tensão comercial mais acirrada, já deixou essa tensão comercial mais acirrada, porque teve ali aquelas falas, né, se você vai... Não é que ele é um amigo, mas ele é... Isso Donald Trump falando, tá? Não sou eu, pelo amor de Deus. Donald Trump falando, não é que Jair Bolsonaro é um amigo, mas ele parece uma pessoa honesta, só na cabeça e no mundo alternativo de Trump, né, nessa linha do tempo que eu não sei onde ele está, nesse mundo paralelo aí que ele vive. Ele diz que Jair Bolsonaro foi uma boa pessoa em relações internacionais e que é honesto, só na cabeça do Trump. Mas ele falou sobre isso e gerou aquela tensão de será que ele vai acirrar ainda mais as relações comerciais com o Brasil por conta disso? Por conta de uma tornozeleira? Será que se houver prisão isso vai também ser acirrado? Então está todo mundo com essa expectativa que vira um suspense, porque ninguém sabe para onde vai, porque ninguém sabe caminhos que Donald Trump toma. Como o Diego falou, ele começa o dia falando uma coisa, passa o dia atacando outras pessoas, depois volta atrás, né? Tem até o Trump always chicken out lá, né? Que o Trump sempre arrega, sempre volta atrás, mas porque justamente ele toma medidas mais radicais, não consegue sustentar, acaba tendo que voltar atrás. E isso gera, né, essa incerteza, vai, volta, fala, não fala, diz, não diz que diz e não diz. Então, sempre deixando um suspense no ar. E nesse ambiente, ninguém quer negociar. Nesse ambiente, nem aqui, nem nos Estados Unidos as pessoas querem negociar. Nesse ambiente, ninguém quer tomar uma decisão econômica importante. Porque se você toma uma decisão econômica importante, levando em consideração um cenário, ele pode mudar no momento seguinte e jogar suas decisões no lixo. E decisão econômica, decisão de uma empresa, inclusive de mercado financeiro, custam dinheiro e não custam pouco dinheiro. Então, se você toma uma decisão, um posicionamento diante de um cenário nebuloso, você pode colocar tudo a perder. E as pessoas não querem isso, as pessoas querem certeza, elas querem segurança e não incerteza e insegurança, que é o que Donald Trump acaba instigando tanto aqui quanto nos Estados Unidos. E por isso que o cenário fica tão incerto, fica tão instável e acaba gerando essas oscilações mais bruscas. E isso está sendo falado não só aqui no Brasil por conta das tarifas, se vai continuar, se não vai, mas lá nos Estados Unidos também para qualquer decisão. A gente tem decisão importante na semana que vem. A gente tem decisão de juros na semana que vem e está todo mundo ali também sem saber para onde vai, porque Donald Trump está pressionando o Fed, está querendo demitir o Jerome Powell, queimou o Jerome Powell da forma que pôde, falou mal do Fed, falou que o Fed não sabe conduzir política monetária. E se esperava, né, que a taxa de juros lá ia cair a partir de setembro. Será que vai agora com todo esse acirramento? Será que dá para tomar alguma decisão em relação à política monetária e de juros nos Estados Unidos diante de um cenário tão incerto? É justamente isso que acaba deixando, né, o cenário de incerteza maior e aumentado. Então, a gente está em meio a esse cenário. E até puxando um gancho aí, só para convidar vocês a lerem a matéria no site, ontem a gente falou bastante sobre as negociações cambiais que aconteceram no mercado futuro antes do tarifaço. Então, quero convidar vocês a lerem a matéria que saiu também no nosso portal em relação a isso. 75 minutos, né, gente? É 1h e 15 minutos que negociaram o equivalente a 6,6 bilhões de reais em contratos futuros de dólar. Não é pouca coisa. As movimentações por si não mostram nenhuma ilegalidade. Pode negociar contrato futuro, inclusive grandes corretoras que operam para o investidor institucional, para fundos, que operam para grandes empresas, não têm movimentações pequenas de dólar futuro. Então, elas acabam movimentando bastante, isso não é incomum, mas o que causa estranheza e o que fez eu e Kleber tentar mergulhar um pouco nisso, né, para a gente poder mergulhar nisso, foi justamente o momento e o estreitamento das ordens. Então, a gente foi olhar ali para ver se tinha alguma atipicidade e vimos que durante 75 minutos muitas ordens grandes foram colocadas e em volumes até que não são tão comuns de se ver, como mais de 4 mil contratos por ordem. Então foram ordens bem grandes num curto espaço, num dia
que a gente tem uma movimentação importante no fim do dia, que é o anúncio das tarifas para o Brasil. Se não tivesse esse dado, talvez fosse só uma movimentação. E pode ser só uma movimentação de gestão de risco ou de mesa, né? Como eu falei, movimentar contrato, grandes volumes de contrato, não tem problema nenhum. O problema, o que gera estranheza e o que pede um olhar mais cuidadoso para a coisa, é o dia que aconteceu e o momento que aconteceu. Então, é isso que a gente fala na matéria. E ontem eu passei os gráficos para vocês, não vou passar de novo, mas convido vocês a lerem a matéria completa lá no iclnoticias.com.br. Agora eu vou devolver para a redação, para o Diego contar para a gente o que vem por aí na inflação por extrato de renda. Então, Diego, conta para a gente, como é que ficou essa inflação por renda aqui no Brasil em junho? Pois é, Débora, foi divulgada no dia 15 de julho pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a pesquisa mensal de inflação por extrato de renda, né? E basicamente o que ela revela é que em junho a inflação desacelerou para as 4 faixas de renda mais baixas da população brasileira. O principal fator de descompressão foi a queda no preço dos alimentos consumidos no domicílio. Queda essa, aliás, que a gente comentou quando trouxe os dados do IGP-10, do IGPM, do IPCA-15, etc. e tal. Agora, por outro lado, a inflação avançou entre a renda média alta e alta, impulsionada principalmente pelo encarecimento dos transportes e serviços. Agora, Débora, eu queria te perguntar o que mais que a gente pode observar com a pesquisa mensal de inflação por extrato de renda? Será que tem outras coisas que a gente pode observar que merecem atenção? Olha, várias coisas merecem atenção nessa pesquisa, porque ela inverte aquela escadinha clássica que a gente tinha visto voltar a acontecer em relação à inflação. Porque a escada mais clássica, o comportamento mais comum de inflação é ela pesar mais para as rendas menores e pesar menos para as rendas maiores. E o que a gente viu nessa última pesquisa do IPEA foi justamente a mudança disso. Porque como a gente estava com uma inflação de alimentos muito alta, então os alimentos estavam com variação de preço positiva. Por que eu falo variação de preço positiva? Porque é assim que a gente mede a inflação. A gente olha o preço no mês, a gente olha o preço no outro e vê quanto variou. É isso que é inflação. E se ela sobe, é porque teve inflação. Então, a gente está falando de variação no preço. Se ela cai, se ela tem diminuição, vai para o negativo, a gente teve deflação. Então, a gente está sempre olhando a variação do preço. E quando a gente tem variação de preços nos grupos de alimentos ou nos itens de alimentos, esses itens pesam mais nas rendas menores. Porque você precisa utilizar, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho no Diese também, você precisa utilizar ali um percentual do salário ou do salário mínimo para comprar uma cesta básica, por exemplo. Então, quanto menor a renda, mais peso os alimentos têm, porque você vai comprometer mais o orçamento, o rendimento daquela família com itens básicos. E aí, quando você tem essa aceleração do grupo de alimentação, como boa parte da renda dessas pessoas é consumida por esses itens básicos, e o Diese não me deixa mentir, mostrando que hoje uma cesta básica aqui de São Paulo consome muito do salário mínimo líquido, se você tem esse peso, você vai ter uma inflação mais pesada para algumas faixas de renda quando se tem alimentos com preços aumentando. E outros itens também, a conta de energia, a gente vai ver também que pesa em algumas rendas, mas também não pesa de forma igual por todos os estratos de renda aqui estipulados pelo IPEA. Então, é bem importante a gente entender, né, por que é que a gente olha a inflação por extrato de renda, porque o peso da inflação, dependendo do grupo, é diferente nos diferentes estratos de renda. Então, a inflação que eu sinto vai ser diferente da inflação que você sente aí em casa, dependendo da nossa cesta de consumo e quanto isso consome da nossa renda, quanto isso pesa da nossa renda. E é isso que o IPEA quer mostrar para a gente. Eu acho esse estudo fantástico, justamente porque ele traz essa visão de que a inflação pesa de forma diferente, sim, para as pessoas, né? É um indicador macroeconômico e muita gente fala, mas eu estou sentindo diferente, para mim a inflação está maior. Depende dos seus itens, né, da sua cesta de consumo. Se ela está tendo uma inflação mais acelerada e ela pesa muito na sua renda, você vai sentir uma inflação maior. Então, o IPEA mostra isso para a gente com dados. E aí, o IPCA acumulado em 12 meses ficou em 5,35, para as rendas muito baixas, 5,24,
Para rendas baixas, 5,38, ainda acima aí do restante, 5,37 para média baixa, para média 5,38, média alta 5,37 e olha que curioso, para renda alta 5,40. Renda alta, a gente tem até uma tabelinha, vou mostrar depois, mas é uma renda domiciliar acima de R$22 mil. Agora vamos ver como é que ficou, né, o comportamento em relação aos meses, né, o mês passado e esse mês, para ver se teve desaceleração ou aceleração na inflação por extrato de renda. Então, o IPCA sai de 0,26 para 0,24. Olha a queda que teve para rendas muito baixas. A gente sai de uma inflação em maio em 0,38 para 0,20% em junho. Para as rendas baixas, 0,36 para 0,21, também uma desaceleração importante. E conforme a gente vai tendo as rendas médias, isso vai diminuindo. Então, sai de 0,31 para 0,23 na média baixa. Fica igual a inflação na renda média baixa, aqui é renda média, tá? E aí você tem uma alta na renda média alta e uma alta bem expressiva aqui de 0,08 para 0,28, inclusive acima do índice oficial na renda alta. Então, o que fez a inflação pesar mais para as rendas altas do que para as rendas mais baixas? É o que a gente vai mostrar para vocês agora, quando a gente olha o retrato por grupos. Então, a gente tem ali o grupo alimentação, o grupo transportes, o grupo habitação, que está a conta de luz que subiu bastante nesse mês de junho. Então, o que fez com que a inflação tivesse um peso maior para rendas altas e um peso menor para as rendas menores? Quando a gente olha a primeira coluna ali, a primeira coluna é a inflação total que a gente já viu, né? Agora, quando a gente olha a renda o IPCA, não, desculpa, a inflação por grupo, a segunda coluna é alimentos e bebidas. E olha lá, alimentos e bebidas teve uma queda, olhando o IPCA geral aí, de 0,04. Para as rendas muito baixas, de 0,09. Então, a deflação foi muito mais sentida para as rendas muito baixas, porque os alimentos têm um peso maior nessas rendas. Quando a gente vai para rendas baixas, 0,07, olha como vai diminuindo o peso da deflação, aqui é o contrário, porque a gente está falando de deflação, né, de queda de preço. Então, nas rendas baixas, 0,07, nas rendas médias baixas, 0,05, para as rendas médias, 0,02, rendas médias altas, 0,02, só que de alta, e para as rendas altas não teve impacto. Então, para a renda média alta ainda tem mais impacto do que para a renda alta, é o que se espera. E quando a gente estava com um grupo de alimentos pesando no bolso do trabalhador, pesando ali no bolso do brasileiro, a gente via que era o contrário, pesava mais a inflação para as rendas menores e menos para rendas mais altas. Agora, olha o grupo habitação, que tem a conta de luz, por exemplo, ela pegou mais ali as rendas muito baixas, as rendas baixas e as rendas médias baixas, que é onde a conta de luz também tem um peso um pouco maior. Só que a queda dos alimentos e o peso dos alimentos é maior, então na hora que você vai calcular a inflação para aquele extrato de renda, você tem um alívio no bolso do brasileiro. Então aqui a gente vê que também ela vai pesando menos conforme a renda sobe. E o grupo transportes, contrário. Né? O grupo transportes, ele acaba tendo maior peso em rendas médias e médias altas, dependendo do que é que puxa o grupo transportes. E aí a gente vê isso aqui nessa tabelinha, porque o IPCA teve uma variação de 0,06, aí olhando o grupo transportes, mas para rendas muito baixas foi 0,02, 0,03, 0,05, 0,05 para médias baixas e médias, para rendas médias altas 0,08 e rendas altas 0,09. Então a gente vê que o grupo transportes acabou puxando aquela inflação que a gente viu subir. A gente sabe que teve alta de passagem aérea. E passagem aérea é algo que pesa para rendas altas, principalmente. Então, por isso, essa inversão da pirâmide ou da escadinha da inflação. E uma coisa que tem tudo a ver com isso, e eu já vou passar lá para a redação, é a cesta básica, que também aliviou o bolso por conta do preço dos alimentos. Então, Diego, conta pra gente, qual foi o comportamento da cesta básica nesse mês medido pelo Diese? Débora, o valor da cesta básica caiu em 11 capitais. É o que mostra, como você bem disse, a nova pesquisa do Diese, feita entre maio e junho. As maiores quedas vieram de Aracaju, Belém, Goiânia, São Paulo, por incrível que pareça, e Natal. Já os aumentos mais fortes foram no sul, Porto Alegre e Florianópolis.
Comparando com junho do ano passado, quase todas as capitais tiveram aumentos de custo na cesta básica. Já no acumulado do ano, de dezembro para cá, o aumento foi geral. Fortaleza foi destaque e teve a maior disparada, que foi de 9%. Agora, Débora, explica pra gente, o que mais que a gente consegue observar dessa pesquisa aí feita pelo Diese? Olha, tem coisas importantíssimas para a gente ver, não só na queda mensal ou acumulada em 12 meses na cesta básica que aconteceu. E aqui eu chamo a atenção para um ponto importante, assim, porque quando a gente fala de inflação, normalmente o que as pessoas pensam é, tá tudo caro, né? Então a inflação tá caro. Não, a inflação é porque o preço variou. Pode ser que aquele item tivesse com um preço menorzinho e ele varia e continua ainda com um preço menor, mas maior do que o anterior. Só que também pode acontecer daquele preço cair e continuar caro, porque ele subiu tanto por tanto tempo que você, mesmo que tenha um alívio, uma trégua, uma queda ali no mês, ele ainda está caro, porque ele subiu por muito tempo, variou ali todos os meses para cima. E a cesta básica mostra justamente isso para a gente e é o que eu quero mostrar para vocês também. Então, quando a gente olha o comportamento da cesta básica de São Paulo, que eu já estou dando spoiler, até se quiserem deixar maior, porque os números estão pequenininhos aí para o pessoal de casa acompanhar, em São Paulo a gente teve queda nesse mês, queda de 1,49%. Seguido por Florianópolis, ali com 1,04% de alta, Rio de Janeiro 1,56% de queda, Porto Alegre 1,5% de alta. Então aqui a gente está vendo, né, o comportamento meio misto ali. Aracaju caiu 3,84%. Quando a gente olha no ano, então a gente está olhando o quê? De janeiro até agora. A gente tem no ano ali a variação positiva da maior parte das cestas, exceto Aracaju. Então, por mais que a gente tenha tido quedas no mês, no comportamento anual, a gente ainda tem alta nos preços da cesta básica e em 12 meses mais ainda. Em 12 meses, São Paulo ali está com 6,01% de alta, Florianópolis 6,34%, Rio de Janeiro 3,58%, Porto Alegre 3,29%. Só que mesmo que a gente tenha tido queda em alguns meses na cesta de São Paulo, que a gente ainda tenha um acumulado ali em 12 meses de 6%, ela continua mais cara do país, mesmo com queda. E é aqui que eu queria chegar nesse comportamento de inflação que normalmente as pessoas confundem, né, o comportamento de queda com o preço. Então vamos colocar os preços da cesta básica e quanto elas consomem do salário mínimo, porque aí a gente não deixa, né, a tabela não me deixa mentir sobre o que eu estava falando antes. São Paulo tem a cesta básica mais cara aqui do país, com R$ 882,76 de custo. Ela utiliza, né, ela compromete, ela corrói 62,87% do salário mínimo. Então, você usa 62% do salário mínimo líquido para comprar uma cesta básica em São Paulo. E por isso que, quando uma pessoa tem ali seus rendimentos próximos ao salário mínimo, se 60% vai para a cesta básica, o que sobra ali de dinheiro para ela comprar? Pagar as contas, para ela comprar alguma coisa, para ela ter lazer. Então, é importante a gente fazer essa análise justamente até para ver por que é que o grupo alimentos, o grupo da habitação pesa tanto nesses salários. Porque boa parte do salário já está comprometido com itens básicos, né, com cesta básica. E aí você tem praticamente aí 38% para todo o resto. Então, os outros itens também vão pesar bastante no salário se eles começarem a ficar mais caros, como, por exemplo, contas, os boletos, a conta de luz, que foi um grande peso, e aí a gente vê essa diferença entre as rendas. Mas aqui no ponto que eu queria chegar é justamente esse, mesmo com queda, a cesta básica de São Paulo é ainda mais cara, porque queda de preço na inflação não quer dizer que ele ficou barato. Quer dizer que ele está menos caro do que no mês anterior. E aí com isso eu fecho, na verdade com isso não, porque antes a gente queria fazer uma homenagem pequenininha aqui, só a Ozzy Osbourne, o príncipe das trevas, que nos deixou ontem, né? Então esse ícone do heavy metal que tinha acabado de fazer uma despedida, né? O show de despedida do Black Sabbath aconteceu no comecinho de julho, então parece que foi uma despedida mesmo. Ozzy vai deixar saudade, mas deixou um legado musical ótimo aqui pra gente. Eu não vou cantar, mas quem sabe se vocês se inscreverem no iclmercado.com.br, eu não vou cantar porque o meu tempo já está acabando, mas quem sabe se vocês se inscreverem bastante hoje em iclmercado.com.br ou no QR Code, a gente não presta uma homenagem completa e reserva uns minutinhos aqui do programa amanhã para prestar essa homenagem completa para Ozzy Osbourne. Será?
Então vamos lá, né? Espero que dê tempo e que vocês ajudem a gente nessa empreitada. A homenagem acontece independente de vocês se inscreverem no ICL Eterno ou não. E eu espero que vocês também participem independente do link no nosso evento, porque vai ser fenomenal. Mas, quem sabe vocês não ganham um plus aí? Fazem a apresentadora passar vergonha? Quem sabe? Um beijo para vocês, eu volto amanhã e agora vocês estão em mais que excelente companhia com o Rolê ICL, nossos vizinhos de cima. Um beijão e até lá. Dia 27 de julho, eu vou anunciar para vocês o novo e revolucionário capítulo do ICL. As universidades vão entrar em pânico. As empresas de streaming vão perder o sono. As empresas de educação não vão saber o que fazer. E o povo brasileiro vai celebrar de alegria, porque vem aí o projeto mais revolucionário que já foi apresentado até hoje no campo da educação, jornalismo e entretenimento. Vocês não podem perder esse anúncio. Você e sua família vão poder eternamente fazer parte desse novo ICL. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7h, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.